No Evangelho de Lucas, capítulo 11, Lucas 11, e nós vamos ler os versículos 27 e 28. Lucas 11, 27 e 28. Eu convido a todos que fiquemos de pé para podermos ler reverentes na palavra do nosso Deus. Eu vou ler na minha versão e os irmãos me acompanham em leitura silenciosa a partir de suas Bíblias, e assim nós evitamos as diferenças entre as versões e todos compartilhamos da beleza do texto. Lucas, capítulo 11, os versículos 27 e 28. Diz assim o texto: Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma certa mulher, que estava entre a multidão, exclamou e disse: Bem-aventurada aquela que te concebeu e que te amamentou. Jesus, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Vamos meditar, queridos, sobre os bem-aventurados de hoje. Vamos fechar os olhos e orar. Senhor Deus querido, nós te damos graças, ó Pai, porque sentimos em nossos corações a Tua presença constante. E é isso que nos faz, ó Pai, expressar o nosso culto que é devido ao Senhor. Recebe, ó Deus, das nossas mãos, recebe, Senhor, dos nossos corações, o nosso culto ágil. E nesse momento, ó Pai, todos nós queremos ouvir a Tua palavra. Fala diretamente aos nossos corações, conforme, ó Deus, a necessidade de cada um de nós. É o que nós pedimos, desde já agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, Jesus ia caminhando, ele tinha feito, na sua caminhada, ele sempre tinha muitas palavras, em todo lugar que ele parava, ele falava, e é claro que as pessoas iam acompanhando ele, onde ele passava, as pessoas ficavam olhando maravilhadas. E entre a multidão teve uma mulher que não se conteve e falou, expressou o que ela sentia. A gente não consegue saber se essa mulher conhecia a família de Jesus, se conhecia a mãe de Jesus, conhecia Maria. Não dá para saber quem era essa mulher. Mas uma coisa ela acertou em cheio: bem-aventurada era a mãe de Jesus, e era mesmo. Imagine, a palavra bem-aventurado não tinha uma tradução melhor do grego, mas ela significa que é muito mais do que feliz. É feliz, é uma felicidade que não acaba, é uma felicidade eterna. Seria mais do que feliz, bem-aventurado. Então, quando ela faz essa exclamação, é claro que ela está pensando na mãe de Jesus. Provavelmente ela era mãe também, né? E provavelmente ela teve todos os problemas que as mães comuns têm, e que provavelmente a mãe de Jesus não teve. A mãe de Jesus foi uma mãe privilegiada, claro que foi. Imagine, ela recebeu primeiro a mensagem do Senhor, um anjo comunicou: o seu filho, você vai ter um filho que é diferente, um filho que veio do céu para salvar o mundo. Ela entendeu a mensagem e teve o menino normalmente, como toda mãe, mas ela viu ele crescendo com traços diferentes. Certamente Jesus era um menino que chamava a atenção. A Bíblia fala muito pouco da infância de Jesus, mas a gente vê aquele episódio onde ele estava no templo, por exemplo, conversando com os doutores, todo mundo perplexo: como é que esse menino de 8 anos, 8 aninhos, e falava com consistência, fazia perguntas inteligentes. A própria mãe dele, o texto registra que a mãe dele olhava para aquilo e guardava aquelas coisas em seu coração. Quer dizer, ela reconhecia, ela sabia que o filho dela era um filho especial, diferente. E daí a Bíblia não fala muito sobre daí para frente o que aconteceu, mas a gente pode supor como foi a adolescência de Jesus, né? Imagine como foi, que tipo de adolescente foi Jesus. Era um adolescente sério, preocupado com coisas sérias, preocupado com os estudos. Será que Jesus estudava bem? Estudava, ele sabia ler, sabia mais de um idioma. Isso naquela época era uma coisa raríssima. A grande maioria das pessoas nem mesmo sabia ler. Então quer dizer que Jesus era centrado em coisas importantes, em coisas boas, que o faziam crescer. E é lógico que sua mãe viu tudo isso, acompanhou tudo isso. E a gente vê a seriedade com que Jesus deve ter vivido a sua juventude naquela cena das bodas de Caná,
quando Jesus transformou a água em vinho, em que Maria disse talvez a sua mais célebre frase em toda a sua vida. Ela olhou para os serviçais e disse: façam tudo o que ele mandar. A mãe, a matriarca da família, ela não tinha mais o marido naquela situação. Dizer uma coisa dessa era como transferir para ele toda a autoridade que ela pudesse ter. Até hoje está valendo isso. Maria, naquela sua palavra tão sábia, palavra de quem realmente entendeu que aquele menino era especial, era diferente, ela mesmo foi bem-aventurada, foi uma mãe bem-aventurada. Ela nos deixou um grande legado, um grande ensinamento: fazer tudo o que Jesus mandasse. Então, queridos, a gente seria incoerente questionar a legitimidade da honra que devemos à mãe de Jesus. Claro que foi uma mãe especial. Deus não escolheu Maria por acaso. É claro que ele conhecia, ela devia ser muito nova quando recebeu aquela mensagem do anjo, né? Não sei, é difícil a gente arriscar, mas ela tinha menos de 20 anos. Então era uma menina praticamente, né? Posso dizer isso, eu olho para essas moças hoje de 19 anos e a gente olha como se fossem meninas, né? Então Maria provavelmente era assim, uma jovem como essas nossas jovens de hoje, e ela teve a maturidade de entender a mensagem do Senhor. Ou seja, o Senhor conhecia aquela menina, sabia que ela era diferente, ela era especial, e é uma grande verdade que a sua prima Isabel, a esposa do sacerdote, olhou para ela e disse: bendita és entre as mulheres. E era mesmo, foi mesmo bendita entre as mulheres. E também era bendito o fruto do seu ventre, como a sua prima disse, e também é bendito o fruto do teu ventre. E como foi bendito? Se o fruto do seu ventre era bendito, ela foi uma mãe bendita, a qual todos nós devemos reconhecer e honrar. Foi a mulher que Deus escolheu para cuidar de Jesus desde bebezinho, de criança, educá-lo, ensiná-lo nos seus primeiros passos. E é isso, sempre vamos reverenciar e honrar a beleza da maternidade que Deus colocou nas mãos daquela jovem, naquele lugar, daquela mulher que se transformou numa grande mulher quando disse: façais tudo o que ele mandou. Então, naquela situação, quando aquela mulher disse isso, talvez ela nem conhecesse Maria, a gente não sabe, mas Jesus prestou atenção, ouviu o que ela disse. Jesus percebeu que no meio do povo, talvez até aquilo fosse um dito comum, uma forma de elogiar uma pessoa, uma forma de elogiar um homem brilhante. Feliz é a mãe dele. Toda mãe é bem-aventurada quando tem orgulho do seu filho, não é? Então, possivelmente aquilo fosse até uma coisa comum, um elogio comum na época. Mas Jesus parou, prestou atenção naquela palavra dela e disse, olhou para ela e respondeu. Ou seja, ele entendeu a imensa verdade que havia naquelas palavras e como nós deveríamos prestar atenção no que significa ser mesmo bem-aventurado. Ele não negou o que a mulher disse, ele concorda com aquilo. Em momento nenhum ele desfez aquilo. Bem-aventurada era Maria, mas ele disse, ainda mais bem-aventurado. Bem-aventurado de uma forma especial são outras pessoas, aqueles que ouvem a palavra de Deus e aqueles que aguardam em seus corações. Então, queridos, vamos raciocinar, vamos meditar sobre o que Jesus estava falando ali. É claro que muita gente ao redor olhou para aquilo e até esperava que Jesus desse a resposta de Jesus fosse muito obrigado, vou comunicar à minha mãe o que você está falando, que seria a resposta natural, social, que talvez nós disséssemos. Mas a resposta dele fez com que muitas pessoas ali começassem a pensar a respeito da bem-aventurança, do que significa de fato ser uma pessoa mais que feliz. E a mesma mensagem, a mesma lição nós podemos ter hoje. Quando Jesus disse, na verdade, muito mais bem-aventurado do que minha mãe, do que Maria, muito mais bem-aventurado do que a mulher que foi agraciada, não foi pelo poder de Deus, foi escolhida por Deus. São pessoas que demonstram duas qualidades tão especiais que ele listou aqui, que nós vamos ver. Ele começou dizendo, aquele que
ouve a palavra de Deus. Parece uma frase tão simples, mas ouvir a palavra de Deus vai bem além do nosso ouvido, vai bem além das ondas que nós ouvimos, né, das ondas sonoras que nós captamos. Eu não sei, irmão, eu tenho trabalhado ultimamente com surdos. Eu estou estudando língua de surdos, a linguagem de gestos, porque no futuro a gente pretende instituir um ministério aqui de tradução. Então isso me fez ter contato com surdos, conviver com alguns, ter algumas experiências com esse mundo silencioso deles. E eu comecei a ver como deve ser terrível não ouvir, como é difícil você ter uma dificuldade de percepção do ambiente, seja qual for. O ouvido parece ser menos importante do que os olhos. Um surdo até estava dizendo lá, ainda bem que eu sou surdo e não sou cego. Ele preferia ser surdo do que cego, ele considerava a cegueira pior. Eu sinceramente, é difícil entender, eu não sei dizer o que seria pior, o que mais dificulta a percepção do ambiente, se é a surdez, se é a cegueira, ou qualquer outro tipo de percepção deficiente, vai causar uma dificuldade enorme de absorção de informações e, é claro, de socialização. Uma pessoa que não consegue entender o ambiente ao seu redor, ou tem qualquer dificuldade de entender, ela vai ter dificuldade de se socializar, de participar da realidade das pessoas ao redor. Então, convivendo com aqueles surdos, com esse novo universo que a gente nem conhece, né? Eu passei a conhecer depois que eu comecei a estudar lá com o professor Renan. Então eu entendi, eu vi um mundo que não existe. Descobri até que no Brasil nós temos mais de 9 milhões de surdos. É uma grande cidade. São 9 milhões de pessoas que não participam praticamente da nossa sociedade. Como é estranho, né? Nós vemos pessoas que não conseguem ouvir, têm uma dificuldade de compreender o que está acontecendo ao redor. É claro que quando Jesus falou àqueles que ouvem a palavra de Deus, ele não estava falando dos ouvidos, ele estava falando da nossa surdez espiritual. Jesus repetiu muitas vezes a expressão, quem tem ouvidos, ouça, fazendo muitas pessoas perguntar, quem é que não tem ouvidos? Todo mundo tem ouvido, mas algumas pessoas não ouvem espiritualmente, têm uma dificuldade, uma deficiência auditiva espiritual, que é provocada pelas trevas, pelas sombras. A gente vê lá no Evangelho de João, no capítulo 3, bem perto de João 3,16, que todo mundo conhece muito bem, mas mais para baixo, no 19, o apóstolo João diz que Jesus, que era a luz do mundo, veio ao mundo como luz, e nós amamos mais as trevas do que a luz. Era melhor permanecer nas trevas do que a luz. As trevas que foi ilustrada ali, ela ilustra, ela demonstra o pecado que nos afasta de Deus, nos separa de Deus. E os homens preferiram as trevas do que a luz. Essa mesma cegueira, essa mesma deficiência, é a deficiência de ouvir a palavra de Deus, que Jesus enfatizou tantas vezes em suas pregações, em suas palavras. E aqui mais uma vez ele faz uma alusão à nossa capacidade de compreender o que Deus nos fala. E é quando ele diz, bem-aventurado na verdade, bem mais do que minha mãe, bem mais do que meus irmãos, as pessoas que conviveram com Jesus. A gente fica imaginando, talvez fosse mais fácil ser crente lá perto de Jesus, ouvindo ele pregar, vendo ele falar, vendo ele andar. Mas a gente tem um testemunho bíblico de que tantos conviveram com Jesus e tão poucos entenderam sua mensagem. O apóstolo Pedro chegou a negar que o conhecia, depois de 3 anos convivendo com Jesus. E na cruz não tinha ninguém lá, todos abandonaram Jesus, senão um ou outro. Sua mãe que estava lá, a bem-aventurada mulher estava lá, porque não entenderam a mensagem, não ouviram a voz de Deus. Tão perto de Jesus, tão longe de Deus. E depois Jesus mostra ainda a segunda virtude que é necessária no coração, na vida de uma pessoa que pode ser bem-aventurada. É no finzinho, a última palavra do versículo 28, é guardá-la, aquele que pode guardar o que ouviu. Guardar aqui significa cuidar, proteger, esconder,
como algo precioso, algo que é importante para a sua vida, algo que é fundamental para o seu entendimento, é ouvir a palavra e não somente escutá-la, não somente concordar. Tantas vezes concordamos, ouvimos a palavra de Deus, entendemos o que muitos pregadores falaram e simplesmente não aguardamos. Irmãos, hoje, neste horário, provavelmente, mais ou menos nesse mesmo instante, existem milhares de igrejas só no Brasil. Somente as nossas igrejas são mais de 8.000 igrejas. Então nós podemos imaginar que tem milhões de pessoas agora sentadas dentro das igrejas ouvindo a palavra de Deus. Mas são quantos milhões que não estão ouvindo? É uma multidão incontável, é o nosso país. São quantos que não ouvem a palavra de Deus, não conseguem entender que aquilo ali se refere de fato à palavra de Deus, porque têm seus corações não sensibilizados e preferem as trevas do que a luz. E é por isso que Jesus deixou bem claro que o ser bem-aventurado não é tão somente saber de Jesus, não é tão somente escutar o que se prega, escutar o que Jesus pregou. Tantos ouviram o próprio Deus falando e não escutaram. Mas na verdade, ser bem-aventurado é escutar a voz de Deus, a palavra de Deus, e depois de tomá-la, depois de entender a palavra de Deus, guardar em seu coração, para uso próprio, para consulta constante, para o seu dia a dia. A gente ouve a palavra de Deus em alguns momentos que o Senhor provê, mas nós aguardamos em nossos corações para o restante da semana, para o restante dos nossos dias, da nossa vida. Então, por isso Jesus respondeu àquela mulher, sem negar que a sua mãe é mesmo bem-aventurada, e disse que hoje, a partir daquele momento, nos tempos futuros, qualquer um de nós é bem mais bem-aventurado do que a Virgem Maria, do que a mãe de Jesus, a agraciada, a mulher que nós todos honramos, respeitamos, a bendita das mães, e nós podemos ser mais bem-aventurados do que Maria. Tão somente ouvindo a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus e aguardando em nossos corações. E a partir dessa nossa decisão de tomarmos posse dos conselhos de Deus, as nossas vidas mudam. Nós mudamos a nossa forma de enxergar o mundo e todas as coisas ao nosso redor mudam. Essas são as bênçãos espirituais que podem transformar a minha vida e a sua na vida de bem-aventurados, muito mais que felizes, muito mais que completos, porque nem mesmo a morte vai prejudicar a nossa bem-aventurança. O nosso motivo de alegria nunca mais vai acabar, tão somente se a gente abrir o coração e ouvir a palavra de Deus, e sair daqui com ela guardada no coração. E eu vou dizer para os irmãos, a palavra de Deus, ela se resume em um único versículo bíblico, que está lá em João capítulo 3, versículo 16, certamente muitos dos irmãos talvez saibam até decorado, mas o versículo diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão especial, que enviou o seu Filho unigênito. Unigênito é o mesmo gênero, como se fosse uma parte dele, para que todo aquele irmão, sou eu e você, qualquer um de nós que nele crer, ou seja, que receber essa palavra e guardar em seu coração, não pereça mais, mas tenha a vida eterna, a felicidade eterna, a felicidade que não existe uma palavra em português para traduzir melhor a palavra grega que foi traduzida aqui em bem-aventurado. Então nós podemos ser bem-aventurados ao sairmos por essa porta, a partir de agora, quando tão somente a gente abrir o coração para o Senhor e dizer, eu quero receber essa palavra, eu quero entender de uma forma diferente o versículo que eu sei decorado, mas eu quero que ele seja guardado em meu coração, para eu usar todos os dias, e depois de uma semana, 2, um mês,
todos poderemos ver que nossa vida está mudando. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus aqui na terra para mudar as nossas vidas, mudar as coisas. E tudo tão somente, irmãos, depende dessas duas virtudes que Jesus apontou: ouvirmos a palavra de Deus e aguardarmos em nossos corações. Então, queridos, que o Senhor trabalhe o seu coração, a sua mente, para que o irmão, a irmã, os amigos possam ouvir a palavra de Deus, não somente os sons, mas os sentimentos. Deus não fala em português, Deus não usa ondas sonoras para falar conosco, Ele fala com emoções, sensações dentro dos nossos corações. Então que o Senhor Deus capacite você e cada um de nós a ouvir a sua voz nesse momento, e que o irmão, a irmã tenha a sabedoria de guardar essa palavra em seu coração, para que pelos próximos dias nós possamos demonstrar para o mundo que somos todos bem mais bem-aventurados do que todos aqueles homens e mulheres que conviveram com Jesus pessoalmente, ou que muitos deles. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar e pedir que o Senhor fale aos nossos corações, de modo que possamos sair daqui esta noite com a sua palavra guardada em nossas almas. Oremos. Querido Deus, todos nós, Senhor, necessitamos ouvir a tua palavra. Todos temos dificuldades, ó Pai, de compreender plenamente a tua palavra. Por isso rogamos, Senhor, que pela ação do teu Santo Espírito, pela misericórdia, Senhor, do teu coração, nossas vidas sejam sensibilizadas e que possamos compreender, ó Deus, a tua palavra que fala do teu amor por cada um de nós. A tua palavra, Deus, que aponta para nós como importantes no coração do Senhor. De modo, ó Deus, que sejamos sensibilizados, fiquemos, ó Deus, constrangidos pelo tamanho do teu amor por nós. E possamos sair daqui essa noite, ó Deus, com a tua palavra guardada no fundo de nossos corações, para não esquecermos em nenhum dia desta semana o quanto o Senhor nos ama e quer que as nossas vidas sejam bem-aventuradas, sejam vidas especiais, usufruindo de toda a alegria e felicidade que o Senhor planejou para cada um de nós. É o que nós pedimos, Senhor, por confiarmos que esta é a tua vontade para as nossas vidas. Muda, ó Deus, os nossos corações, para que ouçamos a tua palavra. Queremos ainda pedir, ó Deus, quando estamos chegando a mais um final de um dia dedicado ao Senhor, um dia em que muitos de nós passou as horas orando, dedicando ao Senhor o nosso esforço, nossos hinos. Recebe, Senhor, esse dia que dedicamos ao Senhor. E faz, ó Deus, com que ao longo desta semana que se inicia, todos nós possamos usufruir da presença do Teu Santo Espírito marcante em nossas vidas, nos orientando, dirigindo os nossos passos e completando, ó Deus, a Tua palavra em nossos corações. Dá-nos também, ó Deus, muitas oportunidades de demonstrar a pessoas carentes do Evangelho, que não conhecem a Jesus, o motivo da alegria e da esperança que há em nossas vidas. É o que nós queremos, Senhor, e nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem